Pessoal, estamos aqui hoje encerrando o nosso seminário de pós-graduação, pesquisa e extensão e contamos com a presença, das professoras doutora Edna Alves, doutora em Engenharia de Estruturas, que participa do nosso mestrado. Oh, desculpa, a Edna não está presente. A professora Renata Filipino, doutora em Ecologia e Conservação de Manejo, e a professora do mestrado profissional em processos consultivos. Para compor a nossa mesa, a professora Carolina dos Santos, que também é mestre em Educação, especialista em História do Brasil Contemporânea e Cultura Afro-Brasileira. E ela também é a nossa professora do curso de pós-graduação em Metodologias Ativas. O nosso tema hoje da nossa roda de conversa é sobre a consciência negra. Boa roda de conversa para todos. Passo a palavra para as professoras. Obrigada, Sônia. Como você falou, eu sou professora da Universidade FUMEC, sou doutora em Ecologia, sou coordenadora do projeto de extensão Cultura, Diversidade e Consciência Negra, que foi um projeto que desenvolveu um evento, uma série de atividades na semana passada, na Semana da Consciência Negra. Esse projeto ele faz parte hoje do calendário da Universidade FUMEC e teve e tem a participação ativa de todas as unidades de ensino da universidade, da FCH, da FACE, da FEA, e é um pouquinho da minha história aqui em relação a essa temática. Não é a minha área, minha área não é da história ou da pedagogia, mas é muito no sentido de que todos nós negros temos aí uma necessidade constante do desenvolvimento do letramento racial, que eu acho que é super importante. Então, de alguma forma, todos da população brasileira, especialmente da população negra, temos sim algo a dizer sobre essa temática. E, a princípio, eu pensei, nossa, o que eu posso falar? Até então, eu estava ali coordenando e tentando agregar pessoas em torno de um sonho que é criar um evento na nossa universidade com a participação de todos. Mas, a partir dos meus estudos, das minhas leituras, eu achei interessante falar o porquê da data da consciência negra, o porquê do 20 de novembro. E aí nós passamos lá atrás, em que nós tivemos por 40 anos a comemoração como uma data de feriado nacional no Brasil, o 13 de maio, em que foi, então, abolida a escravatura no Brasil. Mas, no entanto, essa data ela nunca foi uma data aceita ou uma data que fosse realmente significativa para o povo brasileiro, especialmente para o movimento negro. Isso porque nós estamos falando que essa população ela foi uma população deixada à própria sorte, num estado de total miséria após a abolição e totalmente perseguida, especialmente em relação à sua cultura, à sua religiosidade, uma população totalmente marginalizada. Então, o porquê comemorar essa data que não tem significado nenhum para o movimento negro? E aí eu acho que é até interessante falar de algumas questões que envolvem esse contexto do 13 de maio, que quando a população negra ela estava ali liberta e deixada então à sua própria sorte, como eu já havia falado, nós tínhamos ali naquele contexto a lei da vadiagem, que começou lá no Império e foi aderida ali na República, no Código Penal de 1890 e foi válida até 1940, que era uma lei que dizia o seguinte: se a pessoa estava na rua e não pudesse comprovar que tinha alguma ocupação, que tinha ali uma moradia, ela era presa. E daí tem diversos relatos, o fato também de que a lei da vadiagem era colocada também como vadiagem barra capoeira. Quem eram os capoeiristas eram exatamente
os negros. Então, era o foco, né, do aprisionamento. Que tipo de liberdade era essa, né, que foi deixada ali para os negros naquela época? Então, eu acho que até é curioso, a gente tem um caso, por exemplo, do João da Baiana, que era um músico, um pandeirista, que foi preso por portar o pandeiro, né, na lei da vadiagem, e daí, quando ele foi solto, o seu pandeiro ele foi retido na cadeia. E o João da Baiana era muito admirado, né, tinha um fã muito especial, que era um senador brasileiro, o Pinheiro Machado, e o Pinheiro Machado deu um pandeiro para o João da Baiana com a assinatura dele. E, a partir desse momento, o João da Baiana ele dava uma carteirada, né? Ou seja, eu tenho ali a possibilidade de ir e vir, que era algo que deveria ter sido, né, decretado a partir da abolição, né, e não foi. Então, acho que é interessante a gente pontuar todo esse contexto da época para entender o porquê que o 13 de maio ele foi, de alguma forma, não aceito, né, pela população. E aí eu faço um pulo na história, eu vou lá na década de 70, em que a gente, de alguma forma, consegue observar os movimentos negros bastante ativos, e havia ali, no Rio Grande do Sul, e muitos acreditam ser algo até de que haja aí uma surpresa em relação a isso, né? No Rio Grande do Sul tem, sim, negros, e nós tínhamos ali um movimento negro no Rio Grande do Sul, especialmente na cidade de Santa Maria, de Pelotas e na própria capital, Porto Alegre, de um grupo do movimento negro que estava se debruçando, olha, qual seria uma data provável? E aí nós tínhamos aí um pensador, um poeta, o Oliveira Silveira, em que ele encontrou num livro essa data de 20 de novembro. E a partir, né, dessa data foi criado, então, um grupo, né, um nome para esse movimento no Rio Grande do Sul, que era Palmares. E, a partir desse momento, se inicia de uma forma um pouco mais definida o porquê da escolha de 20 de novembro. Porque, naquele livro, 20 de novembro era identificada como a data da morte de Zumbi dos Palmares. E daí a gente vai para o contexto de Zumbi dos Palmares, uma região entre o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas, onde ficava a Serra da Barriga, onde nós tínhamos vários quilombos ali presentes, ou seja, pequenas comunidades que em conjunto formavam, então, Palmares. Existem estimativas de 8.000 a 10.000 habitantes na época. Isso, gente, a partir de registros, anotações em cadernos, documentos, cartas, e especialmente até hoje, estudos arqueológicos, que havia uma estrutura muito bem demarcada, eles tinham como atividade econômica a agricultura, eles comercializavam óleo de palma, manteiga, farinha, não só entre os quilombos, né, mas também entre quilombos e pequenos produtores. E esses pequenos produtores, eles chegavam a ser aliados dos quilombos quando avisavam de prováveis incursões, né, que poderiam ali, que tinham como meta, né, a extinção daquelas comunidades. Então, a gente tinha todo um processo muito interessante. Palmares provavelmente cresceu e é conhecida hoje, né, historicamente, como a maior comunidade de fugitivos de negros, né, escravizados das Américas. E provavelmente esse crescimento, esse desenvolvimento se deu pelo fato de que, por muito tempo, aquela área foi disputada entre holandeses e portugueses, até que os portugueses expulsaram os holandeses daquela área, e aí, então, começaram as incursões, né, para a extinção de todo esse legado, que é um legado de liberdade. Isso eu acho que é importante dizer, né, essa história que começou a se movimentar lá no Rio Grande do Sul, e daí a gente passa
para um cenário ainda na década de 70, em que você tem ali o filme do Cacá Diegues, né, que é o Ganga Zumba, um filme importante também para o movimento do cinema negro, com a presença do Antônio Pitanga ali, né, representando o Ganga Zumba, que foi um dos líderes, né, do Palmares. E depois a gente tem um outro marco importante, é claro que eu não tenho tempo de falar sobre todos os marcos e também não tenho todo esse conhecimento, né? Mas a gente teve ali a leitura no Jornal Nacional, né, de uma carta, né, de manifesto falando sobre a importância do 20 de novembro. Depois, na década de 80, a gente tem novamente mais um filme produzido pelo Cacá Diegues, que fala sobre a história de Palmares, também com a presença de diversos atores importantes e conceituados até hoje, né, como Zezé Mota, ali presentes. E tudo isso numa época de pós-ditadura, a gente tem ali, talvez a ditadura finalizando ali em 80, 81, 82, né, em que a gente estava diante de um início de um processo de democratização novamente, em que a democracia ela é retomada, e que o zumbi ele passa a ser parte, né, desse imaginário de liberdade que é tão essencial. E ele fica, né? Quem não conhece Zumbi dos Palmares, né? Por mais que não tenha passado atento pelo estudo da história, ou não tenha passado por um letramento racial, ou que não se identifica como negro ou não é negro, com certeza conhece alguma coisa, né, da história de Zumbi de Palmares. Precisam saber mais, né? Depois, né, eu acho que é interessante pontuar que a gente teve o surgimento da Fundação Palmares, né, vinculada ao Ministério da Cultura, que dedica a implementar políticas públicas, né, ainda na década de 80. Depois, em 85, a região de Palmares ela foi tombada pelo IPHAN, e depois foi criado o Parque Nacional de Palmares na Serra da Barriga. Então, várias questões que culminaram, né, na importância aí da escolha do 20 de novembro. Uma data que realmente, né, faz com que nós nos identificamos, né, uma data que realmente nos representa. Lembrando, né, que tudo isso também chegou até a década de 90, até realmente ao que a gente tem hoje, que é o fato de que essa data é uma data considerada como um feriado nacional, né, até chegar a hoje, né. A gente teve também um fato importante, como o discurso do senador Abdias Nascimento, em 97, no Senado, falando sobre a importância do Dia da Consciência Negra e do Dia Nacional do Zumbi. E temos também, né, um movimento que aconteceu no centenário da abolição da escravatura, que foi em 1988, em que nós temos a marcha contra o 13 de maio. Essa marcha foi extremamente importante, numa data em que a gente tem ali 100 anos demarcada. Se a gente for pensar agora em 2024, nós temos 136 anos, isso é muito pouco. Né? Eu estava conversando com a professora Carolina, né, sobre o fato de quanto que a gente avançou, mas ao mesmo tempo a gente precisa avançar tanto ainda, a gente precisa utilizar a educação como instrumento, né, para esse letramento racial tão necessário. E pensar que 136 anos nos remete à ideia de que gerações muito próximas a nós foram escravizadas, né? Pensar ali que o trisavô ou o tataravô ou a tataravó, né, foram pessoas escravizadas. Isso é muito próximo, isso é forte, é muito significativo e por isso que eu pontuo tanto, né, o quão é importante o Dia da Consciência Negra.
pelo fato de que, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda, né, entendem como um dia desnecessário. Quem não já ouviu, né, posts ou aquela ideia de que a gente deveria pensar na consciência humana, né? Existe um porquê, existe uma função, né? Existe um intuito. A gente está ali celebrando a história do povo negro. Nós estamos ali recuperando, resgatando a cultura, né? A religiosidade, o respeito, a necessidade, né, de equidade, de igualdade dentro da população brasileira. Dentro, né, dessa ideia, né, então eu fecho aqui a minha fala dizendo então que esse Dia Nacional da Consciência Negra, ele homenageia e resgata as raízes do povo afro-brasileiro, e a data coincide, né, com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, uma data estimada, né, de um grande líder da resistência negra e da luta pela liberdade. Então, eu passo a palavra, né, para a professora Carolina, que vai falar um pouquinho desse viés da consciência negra dentro da educação. Obrigada, Renata. Quero cumprimentar a Sônia, Renata, quem está nos acompanhando, seja aqui presente, seja ao vivo, seja vai assistir depois. Eu quero ressaltar a importância dessa mesa estar acontecendo nesse primeiro ano em que o 20 de novembro é feriado nacional. Isso é muito importante, é mais que simbólico, né? Representativo, e é uma ação efetiva, como a professora Renata trouxe, faz parte da instituição, né? Nós estamos fazendo de forma pontual, é um processo de institucionalização mesmo da temática. Sônia já me apresentou, né? Então, sou Carolina Oliveira, sou professora, sou designer, sou mestre em educação, sou mãe do Pedro e da Tainá, que eu acho que é muito importante contar isso. Sou uma mulher parda, portanto, sou uma mulher negra, né? Tenho filhos negros, e essa temática me é muito cara, né? E é parte do meu trabalho enquanto professora. Desde antes de existir a obrigatoriedade de ensinar a história da África e cultura afro-brasileira nas escolas, e agora, né, continuo com essa trajetória, não só atuando em sala, mas também formando outros professores e formando outras pessoas, como é esse momento formativo que estamos aqui, para que a gente se letre racialmente, como Renata já trouxe, para que, de fato, a gente supere as desigualdades raciais no Brasil. Então, Renata fez aqui já uma bela linha do tempo para a gente entender essa data. Eu vou buscar algumas outras datas, vou repetir algumas e buscar outras. Eu vou voltar um pouquinho em 1890, quando a Renata traz a lei da vadiagem, né, a lei dos vadis e capoeiras, que a gente consegue encontrar facilmente, a gente lê e a gente assusta, né, como que ela criminalizava ser negro, né, a nossa cultura, a nossa existência. E aí ela vem junto, no mesmo ano, ela vem com a lei migratória, porque é muito interessante que ela diz o seguinte, essa lei da vadiagem: as pessoas que não têm empregos, né, são vadias e logo elas têm que ser presas. Só que aí, no mesmo ano, vai ser criada uma lei que cria o desemprego para pessoas negras. Como que é isso? É uma lei que fala, olha, pessoas vindas da Europa, elas vão ter, né, vão ser bem-vindas no Brasil, principalmente vão vir da Itália e da Alemanha, e a pessoa que contratar, o brasileiro que contratar esses europeus, vai ter um subsídio do governo, ou seja, tivemos a abolição e criamos o desemprego para as pessoas negras. Muitos de nós podem ter aprendido assim na escola. Olha, acabou a abolição, aí faltou mão de obra, tiveram que vir imigrantes europeus. Então, é muito comum a gente ter aprendido isso. Muitas famílias que têm imigrantes europeus pode contar essa história, mas, na verdade, foi criado o desemprego. Então, eu crio o desemprego, criminalizo o desemprego para a pessoa negra. Né? Então, isso tudo vai contando da nossa trajetória. Vou destacar também, vou voltar um pouquinho lá no Império, que as primeiras leis de educação proíbem que as pessoas negras frequentem escola. Então, a gente vem de uma trajetória, né, de exclusão muito forte. Então, estarmos aqui hoje, né, duas mulheres negras, dentro de uma universidade, é muito mais que simbólico, né? É o resultado dessa força mesmo e dessa trajetória que muitas fizeram antes de nós para que a gente pudesse estar aqui. E aí eu venho falar das instituições de ensino, né, que é o caminho que a gente combinou um pouco para a gente aprofundar.
Então, tem uma pesquisa bem recente do Instituto SETA, junto com o Instituto Pérego, que fala que do ano passado, que fala o seguinte: o local onde a percepção do racismo é maior no Brasil são nas instituições de ensino, sejam escolas, sejam nas universidades. Então, a gente tem um papel duplo aqui, né, de pensar essa mesa. Então, se é o ambiente onde produz conhecimento, é o ambiente onde a gente pode levar uma mudança, é o ambiente onde também estamos reproduzindo, em termos nacional, isso. E o que a gente pode conversar, né? O que a gente pode ver de caminho? Existe há 21 anos uma lei que ela vai versar, né? Ela vai estar mais diretamente ligada à educação básica, que é a Lei 10.639, que ela modifica a LDB e que ela fala o seguinte: nós precisamos, é obrigatório, ensinarmos ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas. E lá nessa lei, ela é pequenininha, ela é uma lei curta, a gente lê essa lei, a gente, né, rapidamente, e ela vai dizer o seguinte, principalmente nos ensinos de história, artes e literatura, se eu não me engano. Logo depois, em 2008, essa lei também vai ser acrescida da população dos povos indígenas. Então, nós temos leis que dizem que a gente precisa fazer isso. Só que a lei, né, quando uma lei surge, ela precisa ter uma forma como ela vai ser empregada. E aí, logo em seguida, a gente tem pareceres, nós temos do Conselho Nacional de Educação, nós temos um documento muito robusto, que ainda é muito atual, que são as orientações para a implementação da 10.639, que foi feito pelo MEC em 2004, em que fala desde a educação infantil até o ensino superior, como que a gente faz isso, né? Então, a gente tem toda uma instrumentalização para que a gente consiga implementar essa lei. Só que essa lei, ela não serve unicamente para falarmos desse ensino de história da África e afro-brasileira simplesmente. Ela tem um objetivo maior, né, que é a gente erradicar o racismo no Brasil, é que a gente tenha equidade racial. Então, ela está dentro de um conjunto de ações que, né, que nos leva a ter um Brasil sem racismo. Então, o objetivo dela é esse. Então, às vezes, a gente esquece um pouco desse objetivo final e a gente fica focado ali na cultura, aí a gente transforma essa cultura num folclore, a gente reduz ao dia 20 de novembro, que a primeira vez que o 20 de novembro, né, essa data que a gente está aqui referenciando e que está virando o mês da consciência negra, que vira o ano, né, a primeira vez que ela vai constar numa legislação nacional vai ser na Lei 10.639. Vai ser quando vai dizer que nessa lei vai dizer que tem que constar do calendário escolar. Olha quanto a gente avançou, né? Da lei constar no calendário escolar, a gente já tem movimentos muito maiores hoje. E aí é interessante, né? Porque muitas escolas entendiam que constar no calendário escolar era constar fisicamente, né, gente? Lá no calendário. E tem escolas que até resistem, nem colocam, mas enfim. Olha como é que são os artifícios para a gente não ter modificações, né? Como que a branquitude, né? E a branquitude é um conceito de ações, não necessariamente sobre cor da pele. Então, como que a branquitude ela tem estratégias para que a gente não avance, porque a branquitude não perca privilégios. Então, estava lá o calendário escolar 20 de novembro, mas não é isso não, tá, gente? É muito mais. É que ela conste como ação, né? Mas não como uma ação pontual, como ela seja uma culminância de um processo que tem que ser desenvolvido ao longo do ano, tem que ser desenvolvido ao longo da vida, né? Então, o que eu vejo, né? Então, eu conversava aqui antes da gente começar, né, oficialmente a mesa, eu trabalho com as temáticas raciais na escola antes de existir a Lei 10.639. Então, eu comecei a dar aula em 2001. E eu já tinha essa preocupação, meus pais vêm do movimento negro, né? Então, isso a gente já traz enquanto formação de vida. E eu falo, não existiam, né? Onde a gente buscar, existiam muito pouco, e as pessoas ficavam mais perdidas. Hoje a gente tem editoras especializadas na temática racial, a gente tem livros, a gente tem material, nós temos formações, né, de todos os tipos, tem uma série de subsídios, e ainda assim é um desafio para essa implementação dessa lei nas escolas, né? Então, a gente ainda tem esse desafio.
com ela e de entender o funcionamento da escola, entende que elas também não estavam prontas, mas buscaram, e que hoje consegue pensar um currículo afrocentrado, sem ele dialogando com toda a legislação educacional e cumprindo toda a obrigatoriedade que a gente tem de ensino no Brasil, e que isso é fantástico, né? Porque muitas vezes existe esse questionamento. Então, é possível a gente implementar a lei, mas a gente também tem que cumprir outros conteúdos, é possível. Inclusive, a gente cumpre o conteúdo curricular da educação básica com muito mais maestria quando a gente faz essa conjugação com a temática racial e com a afrocentralidade. Então, a gente tem todos esses avanços, mas a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, a gente vai encontrar dificuldade na gestão, né? Então, às vezes, a gestão escolar ela vai ser pessoalizada, seja na rede pública ou na privada, e muitos gestores vão dificultar a implementação. Nós temos uma dificuldade, às vezes, com o avanço, né, de resistência de algumas famílias que não compreendem o que seria essa implementação dessa lei, que vão entender ali como algo só ligado a uma religiosidade, ligado aí surge o preconceito, o racismo religioso, que vai impedir muitas pessoas e muitas professoras de atuarem, seja institucionalmente ou seja até individualmente dentro da sua sala de aula. Nós temos educadores que são racistas, nós precisamos lidar com essa realidade. Isso é um fato, né, que a gente precisa lidar, então a gente não pode achar que toda instituição escolar ela é progressista e que todo professor é antirracista. Então, vão ter esse tipo de resistência e a gente vai ter realmente a dificuldade, né? A gente tinha, né, uma dificuldade desse entendimento de que a gente tem uma educação básica no Brasil preparada, que prepara as pessoas para fazer um Enem, para entrar numa universidade, e que esses exames estariam descolados desses conteúdos. E isso já não pode ser mais uma justificativa, né? Inclusive, o último Exame Nacional do Ensino Médio mostra isso, não só com o tema da redação, mas com toda a prova girando sobre essas temáticas, que há algum tempo foi chamada de identitárias, mas que a gente não pode chamar assim mais. São temáticas que diz respeito a todos nós, né? Então, a gente tem muitas dificuldades, resistência de professores, né, de se aperfeiçoarem, de não quererem mudar ali toda a sua própria formação. Existe um afeto pela própria educação que a gente recebeu enquanto alunos e a gente quer reproduzi-la. Então, eu estou listando, assim, né, que são muitos os nossos desafios. E aí eu quero trazer um destaque para que a gente olhe muito para as áreas de ciência e tecnologia. Porque muitas vezes, né, eu sou professora de história, e muitas vezes a área de história, as artes, a literatura são áreas que são mais afáveis a serem utilizadas para tratar da temática racial. Coloca-se ali, não, então já está, a professora de história resolve, o professor de artes faz as máscaras africanas para a exposição do 20 de novembro, a gente traz uma poetisa negra, e a gente precisa estar em todas as áreas, né? Então, a gente precisa contracolonizar a educação antes de ser antirracista, né? Porque o antirracismo é uma ação quando o racismo acontece. Então, para a gente prevenir, a gente vai chamar, né, Nego Bispo aqui, para dizer que a gente contracoloniza. Por quê? Porque se a gente vai contracolonizar, a gente vai estar antecipando, né? A gente tem que estar na frente do racista. Então, o Nego Bispo fala muito disso, né? A gente tem que andar na frente do racista. Então, para a gente andar na frente do racista, a gente cuidando da educação básica e a gente contracolonizando, a gente traz essa epistemologia, valorizando a população negra antes do racismo acontecer. Então, a gente está criando ali uma nova cultura escolar, que não quer dizer que vai ser 1 ano, 2, em que a gente vai ter uma escola livre do racismo, mas a gente vai estar andando na frente, e não, a gente não vai estar andando sempre, né, corrigindo. Então, aconteceu um caso de racismo, vai parar na mídia, então a gente vai parar tudo, a gente vai fazer um letramento com os funcionários, e a gente vai corrigir. Não, a gente está andando na frente. Quando acontecer algo, a gente vai parar, mas a gente só vai lembrar o que a gente já vem fazendo, a gente vai destacar e vai criar novas estratégias. Então, eu trago as ciências e tecnologias como esse campo muito fundamental para isso, porque nós precisamos rever o ensino da matemática, né? O professor de matemática, ele precisa contar para o aluno dele que o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras,
que existem papiros que são anteriores a ele, então talvez a gente vai ter que chamar de teorema do quadrado perfeito. São antirracistas para os meus alunos. Eu estou trazendo uma ciência supostamente neutra, e neutra, acho que nem o sabão, né, de bebê, né, neutro, nada disso é neutro, né? Então a gente está trazendo supostamente essa neutralidade, mas nós estamos fazendo uma escolha de apagamento. Então a física, né? Então ontem mesmo eu conversava com meu filho, né? A gente conversava sobre o berimbau, porque teve um capoeirista que foi impedido de entrar no avião com o berimbau. Né? Lembrei na hora, vem a lei de vadios e capoeiras, né? Ele sempre enfim, é um pano para manga também essa discussão, mas aí a gente estava conversando sobre o berimbau e aí eu estava lembrando, né? Porque lá na física, lá na acústica, vai ensinar lá o monocórdio de Pitágoras. É de Pitágoras mesmo, né? Vamos usar, então, para descobrir as 7 notas musicais, né? Então, vamos lá no berimbau, que também é um monocorde, ainda tem uma caixa acústica diferente do outro que não tem. Então, o professor da educação básica e do ensino superior também, nós temos esse compromisso com essa epistemologia que foi apagada, esse epistemicídio da população negra e da cultura afro-brasileira e da africana também. Então, nós temos um compromisso com esse resgate, porque se a escola é um lugar que perpetua o racismo, a escola também tem que ser o lugar que combate. Né? Então, eu quis trazer essa explanação para a gente focar nos avanços, mas a gente olhar também nos desafios e como que a gente pode superá-los. Né? Então, assim, nas ciências e tecnologias eu teria aqui inúmeros exemplos para trazer e eu fico com muita vontade, né, que os professores dessas áreas se engajem tanto quanto nós, historiadores, a gente das artes, às vezes da língua, né, como que a gente já sente uma familiaridade, esse convite para todas as áreas se sentirem mais familiares. Né, e vou encerrar dizendo, né, e da linguística também, dizendo que hoje em dia a gente tem uma discussão da língua portuguesa, né, no Brasil, se a gente fala português, se a gente fala brasileiro, que Lélia fazia na década de 80. Lélia Gonzalez já discutia isso. Na década, sei lá, em 83, se eu não me engano, ela já falava que a gente não falava português, a gente fala pretuguês. Então, olha como que o pensamento negro, ele já tem toda uma epistemologia construída que muitas vezes é ignorada. E aí, quando um branco vem falar, tem validade, né? Mas olha quantos anos depois, né? 40 anos depois, estão discutindo algo que Lélia já tinha percebido antes. Então, assim, eu encerro, né, a minha fala com esse convite que o nosso antirracismo, que o nosso comportamento contra-colonial, ele seja cotidiano, porque o racismo ele é cotidiano, né? As pessoas negras sabem que a gente acorda imaginando como vai ser nosso dia e pensando como que a gente vai ter estratégias para passar um dia sem sofrer racismo. Então, que todas as pessoas passem o dia, né, acordem todos os dias pensando, né, como eu vou fazer para o dia não ser um dia com racismo para as outras pessoas, como que eu vou fazer, como que eu vou agir para que a gente seja contra-colonial e a gente, de fato, chegue num momento de equidade. Então, eu encerro com essa reflexão e com esse convite à ação cotidiana. Nossa, Carolina, que fala bonita e necessária. Né? Obrigada. Eu tenho licenciatura em biologia e não tive a oportunidade na faculdade de ter essa inserção, que é tão importante, né? Que, como você bem disse, são todos os professores, né, que devem ter essa formação e que devem promover essa mudança. Né? Ela é tão importante e tão rica e tão cheia de informações, né? Você falou uma série de termos que são importantes, que estão dentro do letramento racial, que é algo que eu acredito que é muito recente, que depende de busca, e essa busca ela não deve ser só dos negros, ela deve ser dos nossos aliados brancos, né? E entender que é algo da formação, né, do nosso país. Eu tenho algumas coisas que eu anotei, falei, nossa, é isso, é aquilo. Né? Por exemplo, da Bárbara Carini, que recentemente ganhou o Prêmio Jabuti, né, por um livro que é essencial, né, que é Como Ser um Educador Antirracista. Deveria ser um livro obrigatório, né, em todas as escolas,
todas as universidades deveriam adquirir esse livro, ele é de extrema importância. Quando você falou de Lélia Gonzalez, né, o quão é importante conhecer essas pessoas que possibilitaram com que a gente chegasse até aqui, né? Eu lembro que Lélia Gonzalez talvez ganhou um conhecimento maior por parte da população, quando Angela Davis chegou aqui e falou: quem sou eu perto de Lélia Gonzalez? Né? Vocês já viram os estudos, os escritos de Lélia Gonzalez, né? E aí eu tive a oportunidade de ver algumas fotos de Lélia Gonzalez junto com Angela Davis, né? Na época de um maior embate nos Estados Unidos, né? Contra o racismo lá, e ela ali presente dentro do movimento negro, né? Um movimento mundial, né? Algo que a gente não conhece, né? Não tem como. Eu deixei, infelizmente, a folha na minha bolsa. Depois eu vou pedir para alguém buscar a minha bolsa, se puder trazer. Eu vi alguns estudos muito interessantes que falam sobre a desigualdade que existe dentro desse ensino, né? Ensino básico regular, que falam, por exemplo, dos resultados que a gente tem dentro da população negra, né? Vamos ver aqui os meus papéis, gente. Não sou como a Carolina, né? Que falou maravilhosamente bem, mas eu acho que é interessante talvez a gente pontuar alguns artigos bem interessantes que falam sobre essa questão de desigualdade em termos educacionais no Brasil. Então, a gente tem um artigo chamado Trajetórias Educacionais como Evidência da Qualidade da Educação Básica Brasileira, do José Francisco Soares, da Maria Tereza Gonzaga Alves e do José Aguinaldo Fonseca, em que ele coloca ali, né, uma discrepância, né, entre a produção, né, o resultado da assimilação do aprendizado de meninos pretos quando comparados, por exemplo, a meninas brancas, né? Os meninos pretos são o grupo mais vulnerável, com trajetórias mais irregulares, marcadas pela alta taxa de repetência, abandono e evasão escolar. E aí a gente volta, né, para essa questão universitária, e o que a gente observa, Carolina, aqui na Universidade FUMEC, cada vez mais a gente vê o ingresso dos alunos por diversas formas, mas a gente também vê a evasão. Eles não persistem, eles não continuam, né? Então, eu acredito que isso inicia no ensino básico, passa para o ensino superior de uma forma muito efetiva. Isso é cruel, né? A possibilidade de você ter alternativas, de ter um crescimento socioeconômico, de levar consigo a sua família, e você ingressa, mas não consegue persistir. Por diversos fatores, dentre esses fatores, eu não consegui encontrar artigo relacionado ao curso superior, mas, por exemplo, que mostra algo que você tinha comentado sobre educadores racistas. E, sim, às vezes, o racismo que nem é percebido ou reconhecido pelo próprio educador, que quando corrige uma prova de um menino branco e de um menino negro, diminui a nota do menino negro, sendo que o resultado, a produção é a mesma. Isso está comprovado em artigos científicos, né? E que mostram que, numa avaliação geral, os meninos negros eles têm o mesmo resultado que os meninos brancos, mas dentro da escola o resultado é diferenciado, porque o professor ele diminui, ele tem uma expectativa em relação ao menino negro diferente, né? E daí é claro que isso repercute sobre, né? Aí a gente também coloca a questão de gênero, né? Dentro desse contexto, mas é claro, meninas negras também passam por essa questão. Então, eu como leiga, né, e sempre à procura desse conhecimento, quando eu vi esses artigos, eu fiquei assim, muito surpresa negativamente,
tão surpresa, mas eu acho que ver a questão dos números é tão importante, Sim. né? Então, aqui, efeitos quantitativos da discriminação. Probabilidade de retenção. A discriminação racial aumenta a probabilidade de retenção para os alunos negros em 41% no ensino básico, né? A probabilidade de os alunos negros estarem entre os melhores da classe diminui em 45%. Esses efeitos são quantificados como uma penalização, né, no desempenho dos alunos negros em testes de proficiência. E aí, Carolina, às vezes eu fico pensando, porque a gente acaba, né, como mulheres negras, tendo insights, né, que fala, nossa, eu me reconheço aqui nesse estudo em algum momento da minha história, né, acadêmica, inclusive no ensino superior. Né? Eu lembro muito bem no ensino superior, e é estranho, porque olha só como que a gente tem determinadas defesas. Né? Eu lembro no ensino superior, na pós-graduação, em que eu apresentei um trabalho elogiado pelos meus colegas, mas que obteve uma nota mais baixa do que outros colegas que não obtiveram o mesmo êxito na apresentação do trabalho. Né? E quando eu fui reclamar, né, falar, olha, o que aconteceu? Eu não obtive resposta, que é muito comum, né? Nas universidades públicas, é mais do que comum nem responder ao aluno, né? Eles são, de alguma forma, né, protegidos, né? Não são atingidos, né, por essas questões. E isso é o dia a dia. Né? Então, é esse racismo cotidiano, né? E a gente pode fazer uma comparação, né? Trazer isso, né? Da seguinte forma. Se lá na educação infantil a gente também tem dados que mostram que as crianças negras ficam mais tempo molhadas de trocar a fralda do que as brancas, mesmo quando as cuidadoras são negras. Olha, isso é um dado muito importante. A Bárbara Carine traz, né? Inclusive, muito isso da fundação da Escola Maria Filipa, vai se refletindo ao longo da trajetória. Então, essa escola que não foi feita para a gente, a escola não foi pensada para nós, né? Nós temos ainda uma tradição de escolas lá dos jesuítas, é a nossa tradição escolar no Brasil. Essa escola depois foi proibida, nós estamos aqui de teimosas e persistentes, né? E vamos continuar sendo. Continua não sendo, né? E essa escola continua não sendo para os corpos negros. E se não é para a nossa presença, para o nosso corpo, quanto mais para os nossos conteúdos, para a nossa cultura, os nossos temas. Então, a nossa existência na escola, ela é o tempo todo colocada em xeque. Inclusive, os dados que você trouxe, né? Eu não vou saber citar aqui agora os artigos, mas tem dados que vão mostrar que mesmo dentro de uma mesma classe social, que a gente pode olhar, fazer o comparativo da escola pública com a privada, mas a gente pode fazer o comparativo dentro da mesma classe social, como que o impacto da educação vai ser diferente também quando a gente faz o recorte de raça, justamente porque tem a expectativa do professor sobre aquela criança. Então, você fala da lembrança, né? Eu tenho uma lembrança muito forte no meu ensino médio, numa escola particular, numa escola que eu estudei a vida inteira, por sinal, ou seja, as pessoas deveriam me conhecer, e eu sempre nunca fui aluna mediana, eu sempre fui aluna brilhante, e uma turma que estava muito ruim, né? Tava todo mundo com nota muito ruim. Eu lembro que aí tinha aquele professor referência, né, da classe, ele era até um professor de biologia, em que eu tinha uma amiga, né, uma melhor amiga branca, e que ele virou para ela e falou assim: ajuda ela a estudar, viu? Porque as notas estão ruins. E isso me marcou, porque a nota ruim era da aluna branca. Né? Então, numa escola que eu estava lá desde 2 anos, aos 17 já era para ele saber, né, que não era eu. Então, isso tudo, essa expectativa, se a gente não tem todo um aporte, né, a gente desiste, porque estão dizendo o tempo todo, você não merece estar aqui. Então, a gente ter acesso para a universidade hoje, seja pública ou privada, ele é muito importante. Aí, isso são os avanços também. Como o desafio é a permanência. E muitas vezes a gente acha que a permanência é só o financeiro. E a permanência não é só o financeiro. É esse ambiente que não pode ser hostil para a gente. A gente tem que se sentir pertencente a esse ambiente, não só que a gente consiga pagar ou que a gente tenha bolsa, financeiramente falando, mas que a gente faz parte. A gente precisa de ter referências, né, de pessoas negras como textos, né, como referência epistêmica, como pessoas que chegam lá. Aí a gente entra na representatividade. Representatividade é bom, mas proporcionalidade é melhor.
né? Precisamos Sim, ser muitas. O negro sim. único também é muito sofrido. A gente ser o negro único nos espaços é difícil para a gente, porque aí a gente tem o lugar de fala, mas a gente não tem direito à falha, né? Então a gente tem que reivindicar também o direito a falhar. Sim. Quando a gente é negro único, a gente não pode. Então a gente precisa ter mais pares e a gente precisa criar um ambiente que seja acolhedor, né? De todos os sentidos. E aí eu trago até quando a Lília Mortes, a historiadora, né, ela traz da experiência dela em relação à posição dela sobre cotas, né, que ela muda de opinião em algum momento, porque quando os alunos cotistas começam a entrar na universidade, ela começa a se sentir desafiada, porque ela precisa de ler outros autores. E aí ela conta como que isso eleva o nível dela enquanto professora, né? Então, para a gente entender que a diversidade, que o acesso e permanência de estudantes, professores e funcionários negros na instituição, ela eleva o nível de todo mundo, né? Porque a gente está trazendo ali algo que às vezes as pessoas brancas não estão... Lélia, né? Nós estamos trazendo Lélia, nós estamos trazendo Beatriz Nascimento, que teve acesso negado aí, que as pessoas não conhecem, e que estão aí para poder fazer a gente ter um mundo melhor, a gente conseguir ter outras ideias para a gente expandir, né? Então, eu sempre falo, quando a gente prepara uma aula, quando a gente prepara uma universidade, quando a gente prepara uma escola para receber aquele aluno negro, né? Eu vou pensar nele na hora que eu for pensar em montar minha aula, meu curso, seja o que for, vai ser ótimo para todo mundo. Se eu fizer isso pensando no meu aluno branco, não vai ser bom para todo mundo, né? Então, mais um convite aos educadores: planejem suas aulas, planejem suas leituras, pensando naquele seu aluno, naquela sua aluna negra, mesmo que ele não tenha chegado ainda para você, porque com certeza vai ser bom para todo mundo, né? E vai ser excelente para você também, e a gente vai percebendo que cabe, né? E que quando a gente chega nos espaços, a gente só acrescenta. E aí eu coloco esse contexto, né, desse projeto de extensão, né, que foi realizado no sentido de não deixar passar batido, né. É claro que é importante dizer que é algo que a gente está falando que ocorre de maneira universal, né. Todas as instituições de ensino passam por isso, sejam particulares, públicas, em diversos níveis, né. E eu posso falar um pouquinho assim do meu depoimento pessoal, que essa representatividade, o quanto que ela é difícil, né? Eu lembro do curso de arquitetura e um aluno negro falou: "Nossa, você foi a primeira, eu vou formar agora, você é a primeira professora negra que eu encontro aqui", né? O quanto que isso é significativo, mas é pouco, né? E daí, com esse projeto, eu sempre estava ali presa muito à minha unidade, fui buscando, né, quem são os professores negros em diversas unidades. E nós somos o quê? 5, 6, né? Numa universidade. Isso se repete, né, em outras universidades públicas e privadas, né? Com certeza não é algo específico da Universidade FUMEC. E o quão isso é importante, a representatividade, né, em relação à questão quantitativa, para receber e acolher. Tanto que um dos objetivos desse projeto de extensão era exatamente isso, né? O acolhimento como uma ferramenta de fazer com que esse aluno ele permaneça, né? E não haja evasão exatamente desses alunos. A gente já tem até algo muito positivo na FUMEC em termos de número de bolsas, né? Então, existe ali uma política afirmativa não específica, né, em relação à questão racial, mas à questão econômica, que acaba favorecendo a questão racial, né? A gente precisa discutir um pouco mais isso, mas a questão do acolhimento é essencial. E se a gente tem essa deficiência no ensino básico, né, essa deficiência ela persiste no ensino superior, né, de uma maneira significativa. E, como você bem disse, é necessário que não seja pontual, e por isso a ideia, olha só, do calendário da FUMEC, de entrar no calendário como um evento que tem que ser discutido, que tem que ter ali não só uma celebração da cultura, do que a gente tinha comentado, mas essencialmente da discussão, da sensibilização, né, da reflexão sobre a questão da mudança de comportamento, mudança de hábito, algo que chegue mais próximo, né,
da academia, e que possa contemplar todos, né, os envolvidos. A gente teve a oportunidade, Carolina, de fazer uma atividade específica para os funcionários da universidade, que ocorreu na quarta-feira, ou seja, um dia da consciência negra, em que nós fizemos uma caminhada que partia aqui da Universidade FUMEC, que antes era, né, a favela Pendura Saia, né, a FUMEC estava nos arredores da favela Pendura Saia, aonde nasceu Conceição Evaristo, né, e na fala da Conceição Evaristo, ela sempre coloca, né, que o seu umbigo foi enterrado ali, né, nessa região do bairro Cruzeiro, próximo ao mercado do Cruzeiro, assim como dos seus 9 irmãos, né? Então existe ali uma ancestralidade, todo um respeito a essa região, e a caminhada começou aqui e foi finalizada lá no Parque Municipal, né, em que a gente tem então as estátuas, né, de Lélia Gonzalez e de Carolina Maria de Jesus, em todo o processo, né, até a chegada lá nessas 2 estátuas que são, se eu não me engano, as 2 primeiras estátuas, né, de mulheres pretas extremamente importantes na nossa história, né? Carolina Maria de Jesus, uma grande escritora, e Lélia Gonzalez, uma filósofa, uma grande ativista, né? Todo um legado que Carolina já comentou, e que todo esse processo, né, foi feito por uma parceria de uma agência de turismo relacionada com a maior plataforma de turismo negro aqui no Brasil, que chama Guia Negro, e eles fizeram, né, toda uma caminhada voltada para a análise dos direitos humanos, sempre colocando com várias paradas, né, até chegar ao Parque Municipal. Foi extremamente importante, né, contemplar tanto funcionários quanto professores, mas especialmente os alunos, né? E a ideia é que a gente tenha esse processo contínuo durante o ano todo, para que no final a gente tenha a possibilidade de fazer com que esse evento, né, em 20 de novembro, na Semana da Consciência Negra, seja algo criado por toda a comunidade de uma forma mais efetiva, né? Nós temos a presença de todas as unidades, mas que todos ali possam contribuir, e só dessa forma, né, que a gente pode possibilitar algum tipo de mudança, né? E você vê algo assim positivo nesse processo? O que você acha que a gente poderia implementar dentro do ensino básico, no sentido de que, já que existe a lei, mas como que eu posso fazer para que ela realmente seja aplicada? Né? Eu acho que tem algumas estratégias, né, que a gente pode fazer com que ela seja aplicada. Então, a universidade tem um papel importante nas suas formações, que é colocar disciplinas que vão dialogar, que vão fazer essa transversalidade para poder, né, dentro das licenciaturas. As famílias que consomem, né, assim, no sentido de que fazem uso da educação básica, elas precisam começar a questionar as instituições públicas, privadas, seja quais forem, se naquela instituição conhecem a lei, se essa lei é aplicada. Isso é um caminho também. Professores e professoras também podem buscar junto às redes de ensino, principalmente na rede pública, né, gente? A rede pública, ela tem seus desafios, mas ela tem o privilégio também no sentido de que é implementado institucionalmente numa rede, abrange mais pessoas, é diferente de instituições que vão fazer isso individualmente, para que busquem parcerias, né, com as universidades, inclusive, para pensar nas formações continuadas, para pensar na forma de como vai suprir essa educação inicial lá, que não nessa formação inicial que não teve essa base mesmo desse olhar antirracista. Então, buscar individualmente. Todo mundo tem esse compromisso. Individualmente, em todas as profissões, a gente tem que buscar, né, se formar. Então, individualmente, enquanto professores e professoras, temos que buscar sempre uma formação continuada. E como pessoas que vivem no Brasil, que somos
principalmente as pessoas brancas que são corresponsáveis pelo racismo, porque se privilegiam dele, a gente buscar todos os dias, né, saber, olha, o que eu posso fazer, porque privilégio ninguém vai abrir mão, porque não tem como, a pessoa nasce com privilégio, mas como que eu vou abrir mão da prerrogativa branca? Como é que eu não vou usar esse privilégio? Como é que eu não vou manipular para eu continuar tendo privilégio? Então, são ações que são coletivas e são ações que são individuais, né? E um professor, uma professora, seja da educação básica, seja do ensino superior, que ele ainda tem um pensamento racista, ele não deveria ser professor. Porque o professor e a professora ele tem como função primordial libertar mentes, né? E aí, se ele escolhe quem deve, quem não deve aprender, quem não deve ser reconhecido pelo seu conhecimento, ele tem que repensar seu lugar, ele tem que repensar a sua profissão. E coletivamente, enquanto professores, a gente acaba sendo, nós nos autorregulamos enquanto profissionais. Então a gente pode sim fazer trocas. Vamos continuando, né? Sim. E é isso. Bom, gente, eu fiquei aqui doida assim para ir entrar na conversa, né? E eu como professora também, né, gente, da Universidade do MEC, professora branca e da loura, né? No meio de duas professoras excelentes aqui, negras, representando aí. Quanta riqueza na fala de vocês, né? E eu fui aqui refletindo o meu posicionamento, mesmo como professora. Porque eu acho que a gente dá o exemplo, nós somos responsáveis, né? Aí vocês falaram que tem que incluir disciplinas e tal, né? A Carol sabe que a gente tentou engajar um curso de pós-graduação na universidade, né? Tinha disciplinas de relações, né, étnicas raciais, então é uma coisa que eu já estou inserindo, né, no caso quando eu propus. Aí vocês falaram que todo professor ele tem que falar, inserir o seu aluno, né, para ele se sentir ali valorizado. Eu, como professora do primeiro período, eu trabalho textos raciais. E eu tô assim, gente, então eu pelo menos eu tô encaixando um pouquinho, né? Eu tô assim, excelente. Que bacana, porque, e, gente, e a gente percebe que esse aluno se sente. Teve um aluno que ele virou para mim e falou assim, professora, ninguém nunca deu um texto de negro pra gente trabalhar em sala de aula. Eu falei assim, vai, sério? Eu fiquei assim, como assim? Aí ele falou assim, não, agradeço demais, eu me emocionei quando eu li o artigo. Não sei. Aí a gente fica assim, eu estou no caminho certo, né? Exatamente. E o quanto que a gente, se a gente fizer um pouquinho, é isso que eu estava conversando com a professora Renata, se cada um fizer um pouquinho e mudar o seu pensamento, é o nosso exemplo que vai mudar o outro, né? É a partir do nosso posicionamento, as nossas práticas em sala de aula, divulgar isso, mostrar que nós estamos trabalhando esses temas dentro da universidade, né? E a FUMEC, ela já está pensando nisso, quando você trouxe, né? Acho que tem cotas, né, professora? Isso, no sentido das bolsas, né? Só que já no PROSUP agora, né, que é a bolsa do governo, incluído, que a CAPES trouxe, no nosso edital, já está lá 10% da negro. Olha só. Entendeu? Então, olha como o pensamento já está mudando, né? Então, se você entrar lá, está aberto a edição do PROSUP, você vai ver lá 10%, né, das vagas para direcionar para os negros. Então, aos poucos, né, inserindo no calendário, igual você trouxe, está lá no nosso calendário acadêmico, né? Olha quanto que já está, assim, a gente está caminhando, né? E já houve um avanço, e a gente fica feliz por isso, né? Esse avanço aqui. Então, assim, eu fiquei muito feliz, lisonjeada por participar, né? Estou aqui representando o professor doutor Sérgio Zandoni, como nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, né? Que ele não pôde estar presente. Eu trabalho assessorando eles lá também, né? Na mentoria. E todas essas áreas aí, na área de letras e todo também no curso de pós, né? Com a Carol aí coordenando metodologias ativas. E fiquei muito assim, feliz pelas falas de vocês, né? Quanta riqueza nesse final de manhã que trouxe para todos nós, né? E que público que esteja vendo, né, ou que vai assistir, que toque os corações deles também, né? Os nossos futuros professores que estão fazendo os mestrados aí, né, o doutorado, né, começa a mudar essa conscientização da importância de falar sobre esse tema com os nossos alunos. E isso começa com os pequeninos mesmo, né? Como a gente já trabalhou em educação infantil, a gente, né, tenta inserir, igual quando a Carol falou do folclore, é verdade, né,
Eu achava um absurdo tratar como folclore, não é isso, né? Então a gente tem que desconstruir esses pensamentos racistas que ainda existem enraizados na nossa sociedade brasileira, né? E que bom que a gente está vendo esse movimento. E traz essa alegria para nós, né? E agradeço demais a vocês, em nome da Pró-Reitoria, professora Renata, professora Carolina, né? Pela presença, pela disponibilidade, né? De trazer esses conteúdos ricos para todos nós aqui, né? E fecho, então, o nosso seminário, né? Nessa linda discussão, em que a gente possa, daqui para frente, né, pensar mais sobre esse tema, e não só a questão do medo, mas acho que uma diversidade como um todo. Exato. Né? A gente tem que trazer a diversidade de gênero, são os PCDs que estão aí sendo incluídos até no mercado de trabalho, né? E que nós somos formadores dessas pessoas. Sim. Né? A importância de a gente pensar nessa diversidade como um todo, não focar em cada área, né? Que é o importante a gente globalizar, né, essa questão toda aí. Então, para a gente encerrar, né, só dar um recadinho, né, que semana que vem a gente vai ter também uma palestra sobre querubins de direito, aí eu vou postar nas redes sociais, que é um adendo desse seminário, né, que vai ser com a professora Silvana Lu. Vai acontecer no dia 5 de dezembro, tá? Eu vou fazer um post para vocês, pedir para divulgar também, né, o pessoal do marketing, né, para a gente fazer uma palestra magra sobre esse tema também, tá? Então é isso. Querem falar mais alguma coisa, meninas? Eu só quero agradecer, né, que a gente conseguiu chegar em muitas pessoas com essa reflexão hoje. Eu acho que foi muito boa a troca aqui. E que chegue mais gente, que a gente consiga aprofundar e institucionalizar cada vez mais as práticas e as ações. Também agradeço o convite e a oportunidade de conhecer a professora Carolina, né? E nós estávamos conversando o quanto que é importante a gente poder sempre, né, construir tudo em conjunto, né, Sônia? Você também como grande parceira, para que a gente consiga fazer a diferença nos ambientes em que a gente está presente, né? E propagando essa possibilidade de mudança, né, de hábito, de sair da zona de conforto, né, que infelizmente a gente acaba, né, ficando preso, né, e possibilitando que a gente tenha esse processo de acolhimento e de persistência de alunos negros nos estudos, e que esse acesso à educação ele seja cada vez mais permanente e permanente no nosso país, né, de alguma forma. É isso, muito obrigada. E também fomentar, né, gente, a pesquisa nessa área, né? Trazer uns projetos de extensão como o seu, que foi maravilhoso, porque se as universidades fomentar mais essas ações, né, a gente vai ter maior visibilidade. Sim. Né? Isso mesmo. Então, assim, é um pensamento também que é importante a gente começar a trazer isso para dentro das universidades. Porque a gente está formando professores, né? Então, eles têm que sair com o pensamento renovado daqui com essas questões. Né? Então, é isso, gente. E falar também, então, só para a gente encerrar, né, que o nosso projeto Centro de Pesquisa e Extensão, ele ocorre no decorrer dos anos, né, do ano, né, de 2024, a gente está encerrando aqui. A gente trouxe as apresentações, né, dos projetos de pesquisa, principalmente, né, que são vinculados à FAPEMIG, né, que a FAPEMIG a gente tem os bolsistas, e que ela custeia essas pesquisas dos alunos. Então, ao longo dessa semana, foram apresentados, né, os projetos de pesquisas e os projetos de extensão. E hoje, né, em particular, a gente trouxe essa ideia tirada do projeto de pesquisa, de extensão da professora Renata, né, que foi muito enriquecedor para a comunidade acadêmica, participou, igual ela mesma contou para a gente. Então, a ideia era fechar para a gente estar nesse mês da consciência mesmo. Né? Então, a gente linkou esse tema aí, que eu acho que foi uma ideia excelente que a Pró-Reitoria trouxe aí para a gente finalizar e encerrar esse seminário. Tá? Então, agradeço a presença de todos aqui, tá? Agradeço os ouvintes,
né? E que possamos, no ano de 2025, ter muitas pesquisas, muitos projetos de extensão e ainda mais reflexões sobre essa diversidade. Né? Forte abraço a todos. Obrigada.